a vida ameaçada. E o assassino confesso de 10 mulheres é levado para um presídio de segurança máxima. União contra o abandono. A cidade dos meninos mortos quer ajuda da Polícia Federal. Um golpe que se espalha pelo Brasil. Seu CPF pode não ser só seu. Uma situação delicada. O presidente americano combina com a mulher como dizer no tribunal que teve um caso com outra. O computador vira caça-níqueis. A bolsa de valores vira cassino. Um jogo que pode render $50 mil por dia. Você vai ver também problemas em Furnas provocam um blackout de quase meia hora no estado do Rio. E o Parque do Caracol. Um lugar onde turista precisa de pouca bagagem e muita coragem. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A indignação das pessoas diante de um assassino confesso. A transferência do homem indiciado pelos crimes do Parque do Estado foi tumultuada hoje em São Paulo. Francisco de Assis Pereira está agora num presídio de segurança máxima com bandidos perigosos. Ele confessou 10 assassinatos, mas a polícia tenta descobrir mais, ouvindo mulheres que se dizem vítimas do maníaco. Esta é uma das 11 mulheres que se apresentaram à polícia como sobreviventes do maníaco do parque. Foi feita a pergunta, eu já fui taxativa, apontei com o dedo. Ele, é ele. 1 ano e 4 meses depois, ela fez questão de encarar o estuprador. Eu não tive que ficar frente a frente com ele, eu quis ficar frente a frente com ele. Frente a frente com aquela pessoa que na hora você pensou, eu vou morrer. Não tem por onde, eu vou morrer. De cabeça baixa, cercado por policiais, Francisco foi transferido hoje do departamento de homicídio. Uma multidão esperava lá fora. Assim que apareceu, começou o tumulto. O carro onde estava Francisco foi cercado. À 1 da tarde, Francisco de Assis Pereira saiu de São Paulo em direção ao Centro de Readaptação Penitenciária, um anexo da Casa de Custódia de Taubaté. Ele vai ficar numa cela individual ao lado de Chico Picadinho, preso há mais de 20 anos porque matou e esquartejou 2 mulheres. No mesmo presídio também estão Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, condenado pela morte de mais de 40 companheiros de cela. E Gustavo Pissardo, o estudante que matou os pais, a irmã e os avós. Na entrada do presídio, dezenas de pessoas avançaram contra um carro da polícia. Mas era estratégia para despistar a multidão. Francisco de Assis Pereira entrou pelos fundos. Aqui mesmo, na semana que vem, ele vai ser interrogado sobre as acusações de estupros e indiciado por mais 7 assassinatos. Francisco de Assis Pereira começou a fazer exames psiquiátricos hoje. O laudo de uma junta médica que será entregue à justiça dirá se ele tem algum problema mental. As famílias dos meninos mortos no Maranhão pedem a ajuda da Polícia Federal para desvendar os crimes. 12 meninos entre 9 e 15 anos foram violentados, castrados e assassinados. Desde o primeiro crime já se passaram 7 anos, como mostrou ontem o Jornal Nacional. O filho de Sebastiana foi uma das primeiras vítimas. O de Júlia foi assassinado há 6 anos. O de Iracir há 1 mês. O sofrimento não é o único traço em comum nestas famílias. Elas descobriram que também têm determinação e coragem e se uniram para tentar evitar que as mortes dos filhos se tornem crimes sem solução. As famílias dos 12 meninos assassinados se reúnem 2 vezes por mês para saber como andam as investigações e cobrar providências. Foi esquecido. De 91 para cá, esse caso foi esquecido. E a gente tem que ter a solução para evitar não acontecer o caso com os outros que estão vivos. As crianças não podem mais brincar, não podem mais para o colégio com um monstro desse aqui. O brinquedo preferido do filho, a camiseta que ele gostava de usar, a única foto que restou. As lembranças são dolorosas. Falar dos crimes não é fácil, mas as reuniões ajudam a encontrar forças. Para mim, ela é só minha família, porque a hora que eu me sinto bem, me desabar, e que nós estamos todas juntas, e nós estamos unidas mesmo. Em 7 anos de investigação, a polícia do Maranhão tem poucas pistas.
Por isso, os pais decidiram pedir que a Polícia Federal investigue o caso. Pedimos o apoio do ministro da Justiça para que intervenha, e nós estamos querendo que a Polícia Federal participe com a polícia daqui para nos ajudar a ter uma solução do caso. O Ministério da Justiça informou que, se comprovar alguma irregularidade na investigação, a Polícia Federal vai entrar no caso. Em instantes, a falta de luz para o Rio de Janeiro. Uma mulher vai pedir talão de cheques e descobre que caiu no golpe do CPF. Tá calor demais. Vamos ligar o ar-condicionado. Pensando bem, cara, desliga o ar-condicionado, dá uma abridinha na janela pra dar uma circulada. Tá tirando com a minha cara, né? Não, cara, rapaz. É o chegadinho. Afasta só pra ter o riso. Ah, muito bom! Eu tô feliz! O louco tem airbag, cara! Espaço interno e o maior porta-malas da categoria. Você quer conforto? Ford Fiesta. Dirigiu. Comprou. Todos os dias o mundo acorda para fazer as coisas acontecerem. E é assim que deve ser. Texaco, um mundo de energia. Audi A3. Tudo que um Audi tem, menos o tamanho. Um curto-circuito deixou hoje o Rio de Janeiro sem luz. O blackout durou 25 minutos. Às 10h15 da manhã, quase toda a cidade ficou às escuras. Faltou luz em 90% dos bairros. Os trens e o metrô pararam de circular. Estações foram fechadas. Os hospitais acionaram os geradores de emergência. Houve queda de energia no aeroporto internacional, no comércio, nas ruas do centro. A falta de energia elétrica também foi sentida pelos motoristas. Durante 25 minutos, os sinais de trânsito não funcionaram. O trânsito parou. Confusão nos cruzamentos. Também faltou luz nos túneis que cortam a cidade. Segundo Furnas Centrais Elétricas, a companhia responsável pela transmissão de energia, um curto-circuito numa subestação provocou uma sobrecarga no sistema. Isso interrompeu a geração de duas usinas, uma térmica na Zona Oeste e a nuclear de Angra dos Reis. Só duas subestações de Furnas permaneceram funcionando. Metade da região metropolitana do Rio ficou sem energia. O fornecimento só foi restabelecido em todos os bairros depois de 1h20 minutos. Clone de CPF. Uma fraude e uma dor de cabeça enorme para uma vendedora de Brasília. O número do documento dela caiu nas mãos de um estelionatário. Ele não teve dificuldades para abrir contas e aplicar golpes. Tatiana Carvalho de Araújo, 21 anos, passou por um inferno nos últimos 4 meses. Ficou fora do consórcio, foi retirada de convênios de assistência médica, perdeu o crédito, foi maltratada em bancos e, por fim, perdeu o emprego num supermercado. A explicação que lhe davam: tinha um nome sujo na praça. Agora, ela reconheceu no banco a identidade de quem copiou o CPF dela para passar cheques sem fundos. Seu próprio antigo patrão. Você não sabe por a metade do que eu tô passando. Esse tonto. O bar onde ela trabalhava como caixa para Hamilton Guimarães Santana está fechado.
E na delegacia de defraudações, ela descobriu que ele já era procurado por estelionato. O estelionato com o uso do CPF representa hoje no mínimo 50% dos casos que estão sendo apurados por essa delegacia. Talvez o drama de Tatiana pudesse ser evitado se o gerente consultasse o banco de dados Serasa, que liga o CPF à pessoa. Mesmo assim, o problema é mais amplo. Os bancos se queixam que esse é um problema no país inteiro, que há pessoas com até 5 CPFs diferentes e que não são raros casos de patrões usando CPF de empregados. A Receita Federal reconhece que até há pouco tempo era muito fácil tirar CPF e que só recentemente aumentou o controle. E que o problema só vai se resolver mesmo com o recadastramento do CPF, que começou em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Empresas de cobrança e os serviços de cadastros de devedores estão na mira do Ministério da Justiça. Os cobradores tiram o sossego do devedor, desrespeitando a lei. E o consumidor ainda tem que pagar uma taxa ilegal para sair da lista negra do SPC. Por causa de R$ 23, penúltima prestação de um carnê pago sempre em dia, Solange Ferreira perdeu a tranquilidade. O problema maior foi a insistência dos cobradores que acabaram com o sossego dela. Eles começaram a me ligar para minha casa e para o meu serviço, de manhã em casa e à tarde no serviço. Chegavam a ligar 4 vezes ao dia, pessoas totalmente diferentes uma da outra. E todas as vezes me exigiam uma definição, uma data. Está no Código de Defesa do Consumidor. O devedor não pode ser submetido a constrangimento. Mas o que aconteceu com esta mulher mostra que o desrespeito à lei pode ser ainda maior. Ela não quer se identificar, mas concordou em levar uma câmera a um escritório de cobrança para pagar a dívida do cartão de crédito. O valor da dívida era de R$ 240, mas o escritório cobrou uma taxa ilegal de assessoria de R$ 48. Esse aqui, para especificar, taxa de cobrança de serviço. O que é taxa de cobrança de serviço? É taxa de assessoria de cobrança. Vocês pagam essa taxa de todo mundo? Nenhum escritório jurídico de cobrança pode cobrar, exigir o pagamento do consumidor de alguma taxa ou de cobrança administrativa ou de honorários advocatícios. Isso é ilegal. No serviço de proteção ao crédito, mais ilegalidades. Mesmo com a dívida quitada e a documentação em dia, ela é obrigada a pagar para tirar o nome da lista negra. Cobra às vezes cancelamento, você tira R$ 20. Eu tenho que pagar R$ 20, e paga O Código também garante ao consumidor o direito de exigir a imediata correção dos dados a seu respeito. O Ministério da Justiça anuncia na semana que vem uma blitz nacional contra os escritórios de cobrança. O objetivo é proibir os abusos e obrigar essas empresas a fazer as cobranças como manda a lei, pela via judicial. O ministro Renan Calheiros também estuda mudanças na legislação. Assim, os serviços de proteção ao crédito só poderiam colocar os nomes dos devedores nas listas negras depois de protestar os títulos em cartório. Em instantes, as chances de Barrichello na disputa por uma vaga na Williams. Pais assumem a segurança dos filhos que estudam à noite. Fala a verdade, você estava com saudade, não estava? Então aproveite! Fiat Palio Weekend com IPI reduzido e taxa pré-fixada de 1,99% ao mês em até 36 vezes fixas. Palio Weekend 99. Vem que essa é a sua praia. Mas venha logo, senão acaba. A segundona liquidação pernambucana. A segundona liquidação termina amanhã com um super saldão de eletroeletrônicos. Descontos de até 50% nos produtos do mostruário. Lavadoras, micro-ondas, fogões, aparelhos de som e muito mais. Veja só que oferta. Microsystem Aiva para 3 CDs, 10 de R$ 35. Corra! Amanhã é o último dia. No Pão de Açúcar você vai ganhar 1, 2, 3, 4 potes pra colecionar. A cada R$ 100 em compras você vai levar biscoitos, arroz, açúcar, macarrão, balas, doce, café e feijão. Os potes Pão de Açúcar mais bonitos vão ficar. Promoção Potes Pão de Açúcar. A cada R$ 100 em compras você ganha um pote pra sua casa enfeitar. Vá pro Pão de Açúcar antes de acabar.
Atendendo a pedidos, promoção tudo pago na nova Da Vinci. Palio EX 99 0 km com frete, licenciamento e PVA totalmente pagos. Só 199 de entrada, mais 39 de 439, sem nenhuma intermediária. 1.099, entrada de 199, mais 39 de 379 com tudo pago. Promoção tudo pago, só até domingo na nova Da Vinci. Conselheiro Carrão 845, ligue 6941 4000. Na frente das escolas, gangues. Dentro das salas de aula, jovens. E em casa, pais intranquilos. Em Montes Claros, Minas Gerais, estudar à noite ficou muito perigoso e os cidadãos decidiram agir por conta própria. Portão fechado, cacos de vidro no muro e grades. Esta escola mais parece uma prisão. Nesta outra, ninguém fica tranquilo nas aulas. Você não tem segurança, você tá dando aula assim, daí a pouco estoura a bomba, todo mundo agita e sua cabeça assim, você não tem sossego pra dar aula não, você não tem paz. A maioria das vezes eles encostam na tela ali, risca o fogo, joga pra cá. 6 bombas caseiras foram jogadas na escola nos últimos 2 meses. Partir com uma bomba relógio, põe um cigarro e deixa queimando. Aí eles dá tempo de escorrer e a bomba estoura aí. Por pouco não atingiu o rosto de uma professora que estava passando no pátio. Violência de gangues. Rouba, bate, dá tiro na rua. A droga, né? A maconha tá solta. Em Montes Claros, escola à noite virou caso de polícia. A delegacia já identificou 10 gangues de adolescentes. Mas como não há uma instituição para menores infratores... Posso afiançar a você que todos eles estão na rua e reincidindo a cada dia. O medo das gangues acabou trazendo os pais para as ruas. Agora, eles fazem vigílias nas portas das escolas. A gente faz um trabalho de revezamento. Cada dia tem uma equipe de pais fazendo a ronda em torno da escola. Dona Maria vigia a escola onde ela não tem filhos. Um ajuda o outro. Eu ajudo nesse bairro que é o meu e o outro ajuda no bairro onde meu filho estuda, né? Dona Zilda passou a trazer o filho de 16 anos. A gente sabendo que as mães estão aí, a gente aprende melhor. A prefeitura já disse que não tem dinheiro para contratar segurança. Enquanto vigiam, os pais rezam. O esforço deles vem dando certo contra as gangues. A alternativa é essa, né? Porque se nós não tomarmos essas iniciativas, o que vai ser dos nossos filhos? O futuro deles vai ser como? São Paulo ganha um serviço de justiça que já dá bons resultados em outras cidades brasileiras. Um juizado itinerante vai aos bairros para resolver causas simples, rapidamente. O juizado chega rodando ao bairro de Parelheiros, a 45 quilômetros do centro de São Paulo. Com mais de 1 milhão de casos resolvidos no estado nos últimos 10 anos, agora a Justiça de Conciliação e de Pequenas Causas quer ir além. A estrutura está sendo montada e já vai chegando gente. Quem ouve é advogado ou estudante de direito e sempre funcionário da Justiça. Pode até fechar acordo se as duas partes estiverem presentes ou iniciar uma ação para ser julgada daqui a 1 mês aqui mesmo. Eu não sei até quando meu filho pode ser condenado, né? Casos como o de Dona Hilda, que está com o filho preso, não podem ser resolvidos nesse tipo de juizado. Mas a ideia é que ninguém saia daqui sem algum tipo de orientação. A funcionária tenta dar uma força, mesmo sendo um assunto criminal. Não é a nossa área. O que eu vou tentar fazer é isso, dar informação. Só se ela me orientar, ela já vai me ajudar muito, porque eu tô de perna mão quebrada, né? Porque eu não sei nem por onde começar. Um mínimo de atenção conta muito para essas pessoas. Estamos num lugar onde a frase "vá procurar seus direitos" é comum. Talvez pela distância do fórum mais próximo. Ele mandou procurar a justiça, que ele falou que justiça para ele não existia, né? Então aí eu vim procurar mesmo, já que o carro itinerante está aqui, eu vim no local, né? Calor de quase 40 graus no centro do Brasil. No sul, chuva no fim de semana. Uma nova frente fria provoca áreas de instabilidade na região sul e pode chover a qualquer hora nessa faixa escura. Sábado chuvoso também no norte do Amazonas. Do Rio de Janeiro ao Pará e em parte do Nordeste, mais chuva durante a tarde. Nas demais regiões, sol e forte calor. Máxima de 39 graus em Palmas, 27 em São Paulo e 32 graus no Rio de Janeiro. Disputa nos bastidores do Grande Prêmio da Hungria. Rubens Barrichello é um dos pilotos que brigam por uma vaga na Williams. A
vaga do canadense Jacques Villeneuve no cockpit da Williams é a mais cobiçada para a temporada de 99. Na sala de reuniões de Frank Williams, o dono da equipe, já estiveram os 4 candidatos principais. Johnny Herbert, o inglês da Sauber, o italiano Jarno Trulli, da Prost, o irmão mais novo de Michael Schumacher, Ralf, e o brasileiro Rubens Barrichello. Rubinho esteve reunido na sede da Williams com os donos da equipe, Frank Williams e Patrick Head, na semana passada, durante 1h30. E hoje, o maior problema, se não único, para a contratação do brasileiro é a multa rescisória de quase 4 milhões de dólares que deve ser paga à equipe Stewart. Podem pesar a favor do piloto a simpatia dos chefões da Williams por seu estilo e o fato de que Rubinho aceita abrir mão do ótimo salário que tem hoje na Stewart para correr até por menos num carro vencedor. Eu estou fazendo basicamente o que eu posso para guiar um carro melhor. O prazo para que a multa rescisória seja paga se encerra no dia 30 de setembro. Portanto, nas próximas semanas, o mundo da Fórmula 1 saberá se depois de Ayrton Senna, a Williams vai ou não ter outra vez no cockpit um piloto brasileiro. A Rede Globo transmite neste sábado o treino decisivo para o Grande Prêmio da Hungria a partir das 8 horas. Daqui a pouco, americanos querem que Clinton diga a verdade sobre o escândalo sexual. E as novas conexões da máfia dos remédios. Fórmula 1 98, oferecimento Seara. Bavaria Pilsen. Ipiranga. Havaianas. E Guaraná Antártica. Na hora de fazer um bom negócio, eu não brinco em serviço. É por isso que as minhas empresas usam os utilitários Asia Motors. Eles são econômicos, seguros, enfrentam qualquer terreno e têm a melhor relação custo-benefício do mercado. Além disso, eu tenho a garantia de peças de reposição e assistência técnica permanente em mais de 100 distribuidoras em todo o Brasil. Já sei, você acha que tá faltando baixinho nesse filme, né? O que você pensar em televisores, o Extra tem. As melhores marcas de todos os tamanhos em vários modelos. Com tela plana, som estéreo, fone de ouvido. E olha que hiper oferta nesse final de semana. Não dá pra perder. TV Cineral 20 polegadas com controle remoto. 181 canais, bivolt automático. Pronto pra TV a cabo e 3 anos de garantia. 259 à vista. Só 259. Aproveite. É só no Extra. Mais barato, mais barato, mais barato. A Conibra me deixa louco. Ela fez um acordo com seus fornecedores. E criou as loucuras de agosto Conibra. O menor preço, o maior prazo. Pisos e azulejos. Em 10 vezes iguais. Ou à vista, com desconto de 10%. Gerbe, Giotoco, Santana, Chiarelli, IP, Terra Nova. Sumaré, Ceusa, Icisa, Busquinelli, Texer. 10 vezes iguais ou 10% de desconto. Em mais de 2.000 itens. Loucuras de agosto Conibra, não seja louco de perder. Conibra, a casa da sua casa. Atendendo a pedidos, promoção tudo pago na nova da 20. Palio EX 99 0 km com frete, licenciamento e PVA totalmente pagos. Só 199 de entrada, mais 39 de 439, sem nenhuma intermediária. 1.099, entrada de 199, mais 39 de 379, com tudo pago. Promoção tudo pago, só até domingo na nova da 20. Conselheiro Carrão 845, ligue 6941 4000. A polícia já sabe quem encomendou as caixas falsificadas do remédio contra a AIDS em São Paulo e hoje fez nova apreensão. 8.700 embalagens de 4 medicamentos usados no tratamento contra a doença. Os donos das duas gráficas que fabricavam caixas de remédios contra a AIDS foram indiciados por formação de bando e quadrilha. Além do Crixivan, a polícia apreendeu embalagens de mais 4 remédios que fazem parte do coquetel contra a AIDS. O Epivir, o Rivide, o Invirase e o Monocordil, também usado no tratamento de doenças coronarianas. A polícia descobriu que a encomenda foi feita pelo farmacêutico Antônio Linares Lázaro, que trabalha numa distribuidora de remédios. Na casa dele, num bairro elegante de Osasco, na Grande São Paulo,
foram encontradas várias caixas de medicamentos. Antônio está foragido. Nós vamos tentar apurar qual é a gama de falsificação existente no mercado, a hora que nós chegarmos aos falsários do remédio. Enquanto a polícia investiga o caso para descobrir se as caixas serviriam para embalar remédio roubado ou falsificado, o governo tenta tranquilizar quem depende dos remédios. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo distribuiu esta nota explicando que todos os remédios contra a AIDS fornecidos pelo governo vêm dentro de frascos de plástico e não em caixas como as que foram encontradas na gráfica. Segundo a Secretaria, risco só corre o doente de AIDS que parar de tomar os remédios. Na nota, a Secretaria explica que todos os remédios contra a AIDS fornecidos pelo governo são comprados diretamente dos laboratórios fabricantes. Todo e qualquer paciente de AIDS que tome remédio fornecido pela Secretaria nos serviços públicos de saúde pode e deve continuar tomando seus medicamentos sem medo algum de estar tomando um remédio falso. Cancelamentos, atrasos de voos e tumulto no Aeroporto Internacional do Rio. Uma falha no sistema de comunicação obrigou os passageiros a passar a noite no aeroporto. Ponte aérea, voos domésticos e internacionais. Nada funcionava no horário por causa de problemas na comunicação entre as torres do Rio e Brasília. Quem tentou embarcar no Aeroporto Internacional do Rio ontem à noite teve que ter paciência. Atrasos de no mínimo 1 hora sem nenhuma informação revoltavam os passageiros. O que custa dar uma satisfação para todo mundo? Não vamos mais viajar. Agora eu estou falando. Tá certo? 4 voos da ponte aérea foram cancelados. 528 passageiros deixaram de embarcar. Alguns não tinham para onde ir. Eu não tenho condição de dar hotel. A ponte aérea nunca deu hotel. Não tenho onde dormir, não sou daqui, não conheço ninguém no Rio, só venho a trabalho, não sei o que fazer. A comunicação voltou a funcionar ontem à noite, mas os reflexos da pane ainda tumultuavam o aeroporto internacional hoje de manhã. De acordo com o Ministério da Aeronáutica, depois de 15 minutos que um avião decola dos aeroportos da região sudeste, os controladores daqui avisam a central da torre em Brasília, que passa a monitorar o espaço aéreo. A comunicação é feita por ondas de transmissão de rádio, que ontem saíram do ar e ainda não se sabe por qual motivo. O contato entre as torres passou a ser feito por telefone e, por questões de segurança, tiveram que aumentar o tempo entre pousos e decolagens, o que causou todos esses atrasos num efeito dominó. Só a 1 hora da tarde, os voos foram normalizados. Os americanos estão mais perto de saber a verdade sobre o escândalo sexual na Casa Branca. Na segunda-feira, o presidente Bill Clinton vai depor sobre o caso Mônica Lewinsky. Às vésperas de seu depoimento, o presidente tem treinado diante da mulher Hillary como poderia dizer no tribunal que a traiu. Segundo o New York Times, o presidente Bill Clinton tem conversado com seus assessores sobre as implicações que teria no caso de admitir encontros íntimos com a ex-estagiária Mônica Lewinsky. E, ao mesmo tempo, manter que disse a verdade em seu depoimento à justiça em janeiro. Na época, a ex-funcionária pública Paula Jones processava o presidente por assédio sexual. E os advogados dela tentavam mostrar outros casos de assédio e de relações extraconjugais para comprovar um padrão de comportamento do presidente, o de alguém sempre disposto a avançar o sinal. Por isso, Mônica foi chamada a depor. E por isso, Clinton acabou sendo perguntado na justiça se teve relação sexual com ela. Sob juramento, declarou que repetiu depois, diante das câmeras. Não tive relações sexuais com essa mulher. O FBI já tem o resultado do teste de DNA no vestido de Mônica, mas não divulga se a mancha no tecido é sêmen presidencial. O júri especial vai saber. A saída de Clinton na segunda-feira pode ser dizer o seguinte: quando declarei que nunca tive relações sexuais, queria dizer que nunca tive relações convencionais. Os assessores do presidente avaliam até que ponto ele pode convencer o Tribunal Especial de que seu jeito de se relacionar com Mônica Lewinsky não era sexo e que, portanto, não mentiu sob juramento. Uma missão que vai exigir do presidente todo o seu talento. Numa pesquisa da rede de TV CNN, 74% das pessoas disseram que não deixarão de confiar em Clinton se ele confessar o caso com Mônica. Mas a maioria acha que, se ele mentiu no primeiro depoimento, a hipótese de impeachment deve ser considerada.
Veja a seguir como investidores fazem da Bolsa um cassino financeiro. O parque que dá aos visitantes muito mais do que belas paisagens. Fala a verdade, você estava com saudade, não estava? Então aproveite! Fiat Palio Weekend com IPI reduzido e taxa pré-fixada de 1,99% ao mês em até 36 vezes fixas. Palio Weekend 99. Vem que essa é a sua praia. Mas venha logo, senão acaba. Eu adoro fazer acrobacias, mas na hora de reformar ou construir, só pé no chão. Para rejuntar pisos e azulejos, tem que ser Rejunta Tudo Colorido Fortaleza. Rejunta Tudo Colorido, o único com 66 cores, impermeabilizante e antifungos, só podia ser Fortaleza. Fortaleza, quem é do ramo não se engana. Pergunte ao seu pedreiro. Show de ofertas Carrefour, nota pra você. O Carrefour tem tudo o que você precisa pelo menor preço. Essa dá gosto. Hambúrguer bovino sadia por R$ 2,45. Veja que grande oferta. TV Philips 48 polegadas, som estéreo por R$ 3.790. E domingo tem Carrefour com muito mais ofertas. Carrefour, sempre o menor preço. E não esqueça, o seu cartão Carrefour tem juros zero. Aproveite! Dos mesmos produtores de Dona Flor. O que é isso, companheiro? Bela Dona. Eduardo Moscovis, romântico e sonhador. Natasha Hensley, bonita e perigosa. Bela Dona. Dois mundos diferentes se encontram em uma grande paixão. Bela Dona. O novo filme de Fábio Barreto, o diretor de O Quatrilho. Bela Dona. Radicalmente romântico. Em exibição só nos cinemas. Uma declaração do presidente da Rússia, Boris Yeltsin, acalma as bolsas de valores depois de uma semana de perdas. A promessa de que o governo não vai desvalorizar o rublo e uma possível ajuda dos Estados Unidos fizeram a bolsa subir. Em Nova York, o mercado ainda opera nervoso diante da crise asiática. No Brasil, pequenas oscilações. Queda no Rio de 0,2%. Alta em São Paulo de 0,3%. Em meio à montanha russa das bolsas nos últimos dias, entre pequenos investidores e grandes especuladores, surge uma nova categoria de negociantes, os pequenos apostadores solitários. Para eles, o mercado financeiro é só um jogo que dura um dia e a Bolsa de Nova York, o maior fliperama do mundo. Eles não têm emprego, mas trabalham o dia inteiro. Não são investidores, mas todo dia despejam milhões de dólares em Wall Street. São donas de casa, estudantes, aposentados. Alugam computadores em corretoras de valores para comprar e vender ações sem intermediários. Hoje, esse tipo de investidor representa 3% do movimento do mercado de ações americano. Eles fazem dinheiro fechando negócios com rapidez. E como agem sozinhos, não perdem a comissão que geralmente vai para as corretoras. Para eles é um jogo. Ficam de olho no computador para saber o que as grandes corretoras e investidores estão comprando e vendendo. Uma ação que cai ou sobe, mesmo que seja uma fração de ponto, é o sinal para o apostador agir. $125 on a 1,000 share transaction. Ninguém está preocupado com investimentos de longo prazo. Esse apostador comprou e vendeu 1.000 ações de uma fábrica de computadores em 33 segundos. Os lucros vão se acumulando. Em 3 dias, o universitário faturou $50 mil, sem nunca ter ouvido falar nas empresas das ações que negociou. Eu lucro porque compro e vendo em segundos. Amanhã é outro dia. O futuro das empresas não me interessa. Como em qualquer jogo, alguns ganham, outros perdem. Mas todos vão para casa sem uma ação sequer. Os apostadores vendem tudo no final do dia para não ter que se preocupar com os altos e baixos das bolsas asiáticas. Os 3% do mercado desses pequenos especuladores representam $500 milhões por dia. E como todo jogador compulsivo, eles também perdem dinheiro.
para jogar na bolsa, são obrigados a abrir uma conta vinculada à mesa de operações. E sempre que perdem 60% do que tem na conta, o computador bloqueia automaticamente os negócios. Todo mundo olhando para o pintinho de Clinton e ninguém se lembra do principal. Estamos à beira de um crash econômico mundial. Esses atos malandros na bolsa são como sexo oral na Casa Branca. Tudo parece real, mas não é. Houve especulação e não houve. Houve sexo e não houve. Afinal de contas, o que é a verdade americana? É a mesma verdade europeia, asiática ou brasileira? Há várias verdades. Uma delas é que nossas vidas viraram um cassino. Nisso ninguém mexe. Saber se o Clinton papou ou não é fácil. Difícil é saber quanto de responsabilidade a América tem sobre nossas vidas. Um filmezinho pornô de sexo oral não pode nos fazer esquecer que o mundo virou um fliperama e que quem joga e ganha sempre são os americanos. Ecologia e adrenalina. Um parque no Rio Grande do Sul oferece aos turistas não só a beleza natural, mas também emoção para quem tem coragem de se aventurar em esportes radicais. O grupo entra na mata do Vale do Caracol. Os guias explicam a formação do solo, mostrando cristais que afloram no caminho e destacam a riqueza da vegetação. É um xaxim, pertence à família das samambaias, e para crescer mais ou menos 1 metro ele leva 100 anos. Insetos, rastros. O animal que passou aqui é um graxaim, é uma espécie de uma raposa do mato. É fácil encontrar bandos de bichos em extinção, como os coatis, que não se assustam, pois não há caçadores. Pica-paus nas árvores, no chão, jacus disputando comida com as cotias. Para seguir em frente, uma aula de montanhismo. A estudante portuguesa Alexandra Azevedo está nervosa. Só com cordas, eles conseguem descer a rocha com 18 metros de altura. Muito cansada. Carolina sobe por um sistema de roldanas operado pelos guias e logo está na copa da árvore. O que mais te toca estando aqui em cima? Bastante paz, eu acho. Olhando tudo isso aqui ao redor, é muito bom. O grupo segue nas alturas, agora no teleférico, de onde se vê a cascata do Caracol, uma queda d'água com quase 140 metros de altura. A próxima trilha exige roupas de borracha para outra cascata com mais de 20 metros de altura. E lá vai Carolina de novo. A altura dá vertigem, mas ela vai até o fim. Na chegada, o prazer de matar a sede e relaxar num banho gelado. No Globo Repórter de hoje, novas revelações sobre o maníaco do parque e os crimes que abalaram São Paulo. Vítimas que falam pela primeira vez contam o que ninguém sabia. Além da conversa, que armas Francisco usou para levar tantas mulheres ao Parque da Morte? Detalhes desconhecidos sobre a infância do maníaco, o que pode ter transformado uma criança aparentemente normal num assassino. Sustos, indignação. Mulheres famosas que também foram assediadas no início da carreira aconselham as jovens candidatas a um lugar nas passarelas. E uma informação assustadora. Só nos Estados Unidos, quase 50 matadores em série estão nas ruas. Hoje, no Globo Repórter. Amanhã é dia de vacinação contra a paralisia infantil. 16 milhões de crianças com menos de 5 anos deverão receber as doses. Quem estiver com as vacinas tríplice ou contra o sarampo atrasadas também poderá ser vacinado. Nas regiões norte e centro-oeste haverá vacinação também contra a febre amarela. Não deixe de vacinar o seu filho. Uma boa noite para você. Boa noite. Rede Globo, São Paulo. Assista agora Torre de Babel.